Fala, povo abençoado, graça, paz, prosperidade da parte de Cristo Jesus sejam com todos vocês. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais um dia, cumprindo um propósito a qual o Senhor tem gerado no meu espírito, de estar sempre aqui compartilhando uma palavra para te abençoar, para abençoar a sua casa, a sua família. E você que está entrando aí agora, já peço que você abra o teu coração para tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer, sabe? Gere uma expectativa daquilo que Ele vai operar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que está entrando agora, se você puder compartilhar essa live e abençoar alguém, o máximo de pessoas aí a qual o Espírito Santo vai colocar aí no teu coração, abençoa, curta, compartilha, deixa nos comentários aí o teu testemunho, aquilo que Deus tem feito, porque quando você faz isso, o próprio Deus, Ele vê, Ele sonda o teu coração e Ele opera demandando muitas coisas sobre a tua vida, porque Ele vê que você está glorificando o nome de Cristo, porque Jesus sabe que você, isso testemunha a tua fé, isso edifica a tua fé e edifica outros, e através, às vezes, queridos, de um testemunho, Deus alcança outros. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não ficar de fora. Quero compartilhar uma palavra a qual o Senhor gerou no meu espírito e quero abençoar a sua vida, e no final eu quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. O título, o tema dessa mensagem seria ou isso, deixa isso frisado dentro do teu interior, dentro do teu espírito, de uma forma viva. O título, se eu pudesse daria separações proféticas, andando no acordo de Deus, não no peso dos homens. Fique até o final que você vai entender o que o Espírito Santo quer fazer, o que Deus quer falar. Eu creio que é uma palavra que vai tirar um jugo, um fardo que você tem carregado. Deus vai te libertar. Eu creio ser uma palavra de libertação também, porque, queridos, entenda que o que liberta é o poder de Deus, o que liberta é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, a verdade é a palavra manifesta em nome de Jesus. Quantos aqui fazer uma pergunta para você, quantos aqui já se sentiram que Deus estava separando você de alguém, de alguma pessoa, de alguma estrutura, de alguma infraestrutura, de algum lugar, de alguém? Mas entenda, queridos, isso não, eu estou falando por briga, por contenda, por desavença, não. Eu estou dizendo porque os caminhos que Deus tem para um é diferente do outro. Quantas vezes você já se sentiu sendo desconectado de alguém? Como eu disse, porque os caminhos já não se encontram mais no Espírito. No mesmo Espírito não é o mesmo propósito. Às vezes a dor disso é silenciosa. Ela é silenciosa, mas é real. E é sobre isso que o Espírito Santo me levou a compartilhar com você hoje. Quero dar uma pequena introdução. Muitas vezes, queridos, nós achamos que toda separação é briga, ou tem algo ruim por detrás de uma separação, sabe? E não é briga, divisão ou carnalidade, não, simplesmente é porque Deus, ele tem um outro rumo, um outro propósito, algo diferente, algo que a pessoa vai ser projetada em Deus para um lugar e você para outro lugar. Mas existe um tipo de separação que nasce do céu, querido. Não é o diabo, não é a circunstância, é o próprio céu movimentando o teu coração, movimentando um cenário para que Deus, ele opere. Sabe, queridos, tem separação que nasce do céu, como eu disse. Deus separa para realinhar, para expandir, para perseverar. O
sabe, e perseverar e preservar um propósito, ou seja, o propósito a qual Ele depositou e confiou a você. Hoje vamos entender que por certas alianças, porque por certas alianças se rompem alguns elos. Hoje nós vamos entender porque algumas coisas se desconectam, porque algumas pessoas não continuam na caminhada e como isso está ligado ao que o Espírito Santo está fazendo espiritualmente, falando assim bem claro para você entender, nos bastidores, aonde você não está vendo, no mundo invisível, e nós vamos caminhar por esse veio hoje e você vai entender porque muitas vezes você é desconectado de alguns lugares, você é separado de algumas pessoas, você não fecha mais, não é de sabor ou falta de amor ou por raiva, por briga, intriga, como eu disse aqui, não, é porque os propósitos eles se unem. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Por isso que você muitas vezes não entende quando Deus ele desconecta algumas instituições, algum ambiente de trabalho, alguns ministérios, algumas pessoas, como eu disse, e você vai entender hoje o porquê que isso acontece. Eu creio que se Deus trouxe essa palavra, eu estava conversando até mesmo com a pastora, algumas coisas hoje, nós tiramos um tempo hoje para sair juntos e nós falamos algumas coisas, compartilhamos algumas coisas e nós estávamos conversando que muitas vezes nós estamos com um fardo que não é nosso, com um peso que não é nosso, com um jugo que não é nosso e muitas vezes impostos por pessoas e eu vou falar sobre isso, acredito eu, se assim Deus permitir amanhã, imposto por pessoas. Abra a tua espada aí, em nome de Jesus, em Amós 3,3, aonde diz a palavra do nosso bondoso Senhor, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que tem como andar dois juntos se não tiver de comum acordo, de um só pensamento, num só propósito? Sabe, cada um puxando a corda para o mesmo lado. Nós só podemos andar em dois, como Jesus enviou de dois em dois, se formos e se andarmos na direção do mesmo propósito. Nem toda a caminhada pode continuar, entenda bem, se não há mais acordo espiritual, nem material, nem, sabe, muitas vezes de uma negociação, não tem como caminhar dois se cada um pensa de uma forma, cada um tem uma visão. E quando tem duas visões no lugar, por isso que a Bíblia fala de divisão, a casa dividida ela não subsistirá, ela não prosperará, ela não avançará, porque quando nós temos duas visões diferentes, nós estamos dividindo, ou seja, há uma divisão, não há um alinhamento de um propósito com uma visão clara de um objetivo só, que é o reino de Deus, e muitas vezes seja ele ministerial, nos negócios, seja familiar, não tem como caminhar se não tiver uma visão, sabe, pautada juntos, unidos no mesmo propósito. Por isso que nem toda caminhada, eu vou repetir isso aqui, pode continuar, senão há mais acordo espiritual, não tem como. Entenda que tudo vem do Espírito. Se há um trabalho, se é um ministério, se é uma boa ação, seja servir alguém, tudo é formado espiritualmente, mas não é o tema da minha mensagem, mas tudo que acontece na terra, tudo que é liberado na terra, todos os acontecimentos, eles passam primeiro por o âmbito
do Espírito. Mas uma outra live eu quero compartilhar essas coisas com você, talvez você não saiba, mas é muito mais profundo. O mundo espiritual que você não vê, ele é mais real do que eu e você aqui, como nós estamos vendo um ao outro. Na verdade você está me vendo, mas você consegue ver o mundo físico de uma forma clara, mas as coisas espiritualmente falando, elas são mais reais, elas são, sabe, são verídicas, são verdadeiras, e não tem como caminhar se não tiver um acordo espiritual. Deus une por propósitos. Ele separa quando esse propósito muda. Ele desconecta quando esse propósito muda. Muitas vezes nós vemos pessoas falando que Deus ele faz algumas coisas, e ele faz mesmo, separa, mas muitas vezes porque um sabe, é mais querido do que o outro, um filho é mais amado do que o outro. Ei, queridos, isso aí é antibíblico. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia está recheada disso. Ele não faz acepção de pessoas, ele faz, sabe, ele faz distinção de pessoas, de propósitos. Ele não faz acepção de pessoas, ele faz distinção de propósitos. Entenda isso. Por isso que o propósito muitas vezes ele vai mudar. Isso não significa briga, significa que chegou o fim de uma estação, de um momento, sabe? Porque Deus, eu já provei e vi, sabe? Tem até um louvor, né, que fala, me veio aqui agora, casa aqui, que diz, eu acho que é de uma levita aí, muito abençoada, que ela fala: eu provei e vi o mais doce amor. Sabe, queridos, é bem o que eu tô falando aqui. Deus é amoroso, ele não faz distinção de filhos, ele faz separação, mas não é porque um é mais poderoso, um é mais lindo, mais estudado, mais, sabe, culto, mais robusto, mais forte. Não, é porque cada um tem um propósito. Como eu disse, eu já vivi na pele o Senhor me dizendo, já testemunhei coisas aqui, que quando você olha, já tem até uma mensagem. Você que não viu, veja aí, eu tenho uma mensagem, depois eu vou tentar deixar o link aqui nos cards, ou na descrição, ou lá num comentário fixado. Vou deixar num comentário fixado, olhando com os olhos do Espírito. Essa mensagem Deus falou poderosamente comigo, eu creio que ele vai tocar, está aqui no meu canal. Olhando com os olhos do Espírito, você vai ver que Deus, ele não vê realmente como ele fala para Samuel. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior, eu vejo o coração, e Deus já fez eu passar por esses princípios de um tiquinho dele permitir, como se eu estivesse vendo como ele via aquela determinada pessoa. E muitas vezes, sabe, Deus faz isso. Amós, queridos, aqui está deixando claro que não tem como caminhar dois juntos se não tiver comum acordo. Sabe, e Deus foi me levando nessa palavra, e aí Deus foi, sabe, deixando o meu espírito cheio dessa mensagem. E eu quero compartilhar mais um texto da palavra de Deus aqui em Amós 3,7, que diz assim: certamente o soberano Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os teus segredos aos seus servos, os profetas. Sabe, queridos, essa palavra se liga aqui, porque Deus, ele não faz nada, não que ele precise, não que ele tenha a obrigação de revelar, não, é porque ele tem aliança. Ele revela aos profetas, aos santos, aos servos,
Sabe, Deus, ele é soberano, ele é autossuficiente, ele é augusto, ele é excelso, ele é grande, ele não tem necessidade. Mas para você entender como Deus é tão maravilhoso, que ele revela aos homens aquilo que ele vai fazer. Lembra quando, Espírito Santo, tu és maravilhoso, quando o Pai, quando Deus ia destruir ali Sodoma e Gomorra, ele disse: não ocultarei eu ao profeta Abraão aquilo que eu hei de fazer, porque Abraão também era profeta. Ele disse: eu não ocultarei. Então Deus, ele sempre vai revelar os seus segredos aos servos, aos santos, aos profetas, aquele que tem intimidade com ele. Nada acontece na vida de quem anda com Deus, entenda, eu não saio do contexto, você vai entender, nada acontece na vida de quem anda com Deus sem antes ser revelado no Espírito. Deus vai mostrar para você, Deus vai mostrar para ti aquilo que ele tem gerado, aquilo que é da vontade dele. Sabe, quando uma separação é profética, Deus já vinha avisando, Deus já mostrou, como aqui está falando, ele não fará coisa alguma sem antes mostrar. Por isso que muitas vezes você se inquieta no Espírito, você tem insights no Espírito, você tem sensações, você tem uma voz interior. Qualquer dia eu vou ministrar sobre isso, como ouvir a voz de Deus, sabe, que faz parte do meu ministério também, sabe, o ministério profético fala muito da voz, da presença de Deus, fala muito da oração, ele confronta, ele edifica, ele exorta. Então é um combo profético, sabe, é uma escola a qual o Espírito Santo ensina os profetas de como se mover. Então, quando há uma separação, um elo quebrado, uma aliança quebrada, Deus, ele já vem falando com você. E às vezes usa profetas, pessoas, para ir confirmando, para ir montando todo o arquétipo, toda a direção, toda a instrução, toda a mudança que já está dentro de você. Isso é uma chave profética que eu estou te liberando aqui. A instrução, ela já vem e já está dentro de você. Entenda essa chave profética. Deus vai levantar um profeta para confirmar aquilo que ele já liberou dentro de você. O profeta não vai vir antes. Deus pode fazer isso? Pode, mas a maioria das vezes, quando Deus levantar, mover um profeta, ele já tem falado ao teu coração e ele só chancela aquela palavra que ele já tem liberado tete a tete para você mesmo. Talvez você não sabia disso. Então olha que tremendo isso. Olha que ensino que é tremendo, poderoso, porque muitas vezes você está em dúvidas de algumas coisas que Deus está falando e já está aí dentro. E aí Deus, ele muitas vezes, ele por misericórdia, ele usa outras pessoas só para confirmar e chancelar aquela palavra que ele já tinha dito a você. Ele fala com quem tem aliança, com quem teme, com quem ouve, como nós lemos aqui. E eu quero te dizer, sabe, preste atenção nisso, escute isso. Ele fala com quem tem aliança, com quem teme, com quem ouve. Sabe como está descrito em Salmos 25:14? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Note isso, primeiro ponto. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes dará a conhecer a sua aliança. O temor de Deus é a chave da revelação é o temor de Deus. Nós temos falado muito da santidade, da reverência, do temor de Deus, de se purificar, de ter um coração puro, porque quem teme tem essas características. Queridos, não tem como falar eu tenho Jesus no meu coração e não ter as características do temor, da santidade, da reverência, da mudança de caráter, do fruto do Espírito, sabe? De você andar com a pureza no coração. Não, é santo, é perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem obras que Deus transformou você dentro, que condiz com o Deus que nós falamos que carregamos
guardamos no coração. Sabe, hoje nada mais assim, eu não afiro mais algumas coisas no sentido de algumas coisas que eu vejo, se não tiver essas características, você está me entendendo? Se não tiver, sabe, a mudança interna de caráter, de princípios, de leveza. Não estou falando que a pessoa não vai ser um instrumento de confronto, de autoridade, sabe, ousada, intérpreta. Não é isso, mas você vê com ações e atitudes, porque a boca, ela não é o aferidor, mas são as ações, as atitudes, a sua forma de ser e permitir ser transformado por Deus, sabe? A revelação é a chave. Aqui é o temor de Deus. O que parece confusão para os outros, para quem teme ao Senhor, é alinhamento, queridos. O que parece confusão para uns, para quem teme o Senhor, é alinhamento. Ele revela não apenas o caminho, mas também as conexões que não podem mais seguir. Lembra de Abraão e Ló? Eu vou falar um pouco de Paulo e Barnabé. Sabe, queridos, Deus, ele mostra, ele revela, ele direciona, ele muda tempos, estações. Ele faz essas coisas, queridos. Sabe, nós precisamos entender que Deus, ele opera dessa forma. Sabe, agora eu quero te dar um exemplo prático aqui. Um exemplo prático para você disso lá em Atos 15. Segura isso. Tá preparado para ouvir? Em Atos 15, 36 ao 41 diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades. Olha aqui. Paulo e Barnabé estavam juntos, no ministério. Eu vou ler nessa versão aqui. E eram irmãos de batalha, que está dizendo aqui. Eu não quero ler todo o texto, mas eu quero te explicar o que está falando nesse texto aqui. Eles estavam juntos no ministério, eles eram irmãos de batalha, mas chegou um momento em que o desacordo foi tão grande que eles se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e Paulo levou Silas no ministério. E sabe o que aconteceu? A missão não parou, ela se multiplicou. Deixa eu ler esse texto aqui para ficar claro e frisado. Eu gosto de ler a Bíblia, ler a palavra. E alguns dias depois disse Paulo e Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda, olha isso, houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Note isso, queridos. Eles eram juntos no ministério, eram irmãos na batalha, congregavam juntos, estavam no mesmo propósito, imbuídos da mesma graça, cheios do mesmo Espírito Santo. Mas chegou um momento que o desacordo entre eles foi tão grande, e pasme se você quiser, eu tive um entendimento, Deus falou ao meu espírito algo aqui, sabe, que eles se separaram. Isso foi proposital, isso foi permissão de Deus. Eu creio, a Bíblia não fala, mas eu posso falar na versão do pastor Michel, que Deus, ele mexeu os pauzinhos e falou, parafraseando para você entender, eu preciso gerar algo entre eles, que eles vá cada um para um lugar, porque eu tenho um povo para um e eu tenho um povo para outro. Mas nenhum momento Deus falou: Barnabé, Paulo é mais cheio do Espírito Santo, Barnabé, eu vou separar Paulo porque ele é mais culto que você, Barnabé, ele é mais estudado que você. Não foi isso. É que Deus, a Bíblia fala
fala que Deus opera o querer, tanto querer quanto o efetuar, segundo o poder que opera no próprio Deus. Então quem opera o querer e o efetuar é Deus. Se precisar permitir alguns desconfortos entre um servo e outro, Deus vai permitir. Talvez você nunca ouviu isso, mas está aqui na Bíblia. Atos aqui de 15, 36 ao 41, está dizendo que eles se separaram, se apartaram. Então vai entendendo como Deus trabalha. Às vezes Deus, nós somos, irmãos, duro na serviço. A didática de Deus, eu estava falando esses dias por alguns irmãos no culto, eu creio que Deus não queria deixar aquele povo 40 anos no deserto. Eu entendo que a palavra deixa claro que Deus não queria. Deus não quer deixar eu e você mediante a uma prova, sabe, muitas vezes ferrenha, não quer deixar uma situação adversa muitas vezes, e eu vou além. A Bíblia não fala, mas eu vou além. Deus não queria nem que a gente passasse por prova, mas Deus sabe que nós viemos de uma natureza adâmica, caída, uma natureza a qual, sabe, muitas vezes nós inclinamos para as coisas ruins. Nós somos um povo ao qual Deus fala de dura serviço. Então Deus tem que permitir muitas vezes essas coisas acontecer para que a gente desperte, para que a gente incline para o propósito, para que a gente obedeça, para que a gente saia de um erro, sabe, para que a gente mude de rota, para que a gente se converta verdadeiramente em Deus. Então Deus permite com que aconteça esse tipo de situação para que a gente, sabe, acorde para a vida, para que a gente seja despertado para algo do Espírito, para que a gente veja que o que Deus tem é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Então Deus permite sim, tá entendendo? Deus permite sim as quebra de aliança, as desconexões, a mudança de rota, a transformação, sabe, muitas vezes a tirar pessoas da nossa vida. Não é porque Deus é ruim, é porque Ele tem um propósito com aquela pessoa e tem outro com você. E eu creio que se Deus está falando isso, é porque Deus está, ou tem pessoas que estão tristes por alguém que não te chama mais, alguém que virou as costas para você, alguém que te isolou, alguém que falou mal e você entendeu errado, e Deus está aqui dizendo para você que Ele está permitindo, porque o propósito que Ele tem com você é maior, ou a direção que Ele tem é outra, é outro lugar, é outro ambiente, é outro nível, é outro, sabe, é outra pegada, é outra coisa que Deus tem para a tua vida e Ele quer liberar. É por isso que muitas vezes está acontecendo coisas que você muitas vezes não está entendendo, não está compreendendo, mas Deus me trouxe aqui para dizer que esse propósito ao qual Ele tem depositado em você é para você e não é para essa pessoa. Creio que Deus está falando com pessoas aqui muito claro, creio ser resposta, creio que Deus está aqui me usando como uma voz profética para responder as tuas orações, eu sinto Deus aqui, os teus questionamentos, a sua incompreensão por outras pessoas. Deus está permitindo, porque é momento de mudança. O Senhor manda eu falar aqui, declarar, é momento de mudança, é momento de transformação, é momento de você seguir o teu rumo, o teu propósito, o teu projeto, e não olhar mais para essas circunstâncias, mais para essas feridas, mais para esses desafios. É momento de você sobrepujar, passar, sabe, superar. É momento de superação, que você precisa superar essa briga. Talvez tenha Paulos e Barnabés aqui, talvez tenha Paulos aqui que brigou com Barnabés, talvez tenha, sabe, muitas vezes tido essa contenda, e eu creio que o Senhor permitiu, porque Ele quer alavancar o seu ministério, o teu propósito, o teu trabalho, o teu, sabe, as tuas finanças, seja a área que for. Então vai recebendo em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Nem toda separação é fracasso. Entenda isso. Nem toda separação é fracasso. Às vezes é apenas Deus dizendo para você e para mim: agora cada um vai cumprir a tua parte no reino. Eu vou repetir: nem toda separação é fracasso. Às vezes é apenas Deus dizendo: agora cada um vai cumprir a sua parte no reino. Aleluia. Você está recebendo essa palavra? E olha como Jesus encerra tudo isso com leveza em Mateus 11. Eu creio que Deus está tirando um fardo aí. Fardo que pessoas têm colocado em você. Fardo que você mesmo tem se colocado. Julgamentos precipitados de você por você próprio. De você se mutilando. Sabe, condenações que você mesmo tem colocado, que o inimigo tem colocado, mas eu estou aqui como uma voz profética, como um arauto de Deus, como um atalaia, um sentinela para denunciar esse espírito e dizer que ele não tem poder contra a tua vida. Então vigia nos teus pensamentos, vigia nas tuas palavras, vigia no que você ouve, no que você vê, no que você compactua, as mesas que você se assenta, as conversas que têm chegado ao teu ouvido. Vigia para que o inimigo ele não te roube mais. Olha como Jesus encerra isso com leveza em Mateus 11. A ligação com o jugo leve de Jesus. Presta atenção nisso. Ele diz em Mateus 11, 28 ao 30: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe, tem gente cansada, não porque está no mundo, mas porque está tentando manter alianças que Deus já encerrou. O jugo de Jesus, queridos, é leve, mas tem muita gente carregando fardo de alma, carregando dores e muitas vezes carregando expectativas humanas. Queridos, você vai se ferir, você vai se frustrar, assim como você está propício a fazer isso com outros também, carregando expectativas humanas, de culpa, como eu disse, e pior, de culpa religiosa. Deus está chamando você para andar leve hoje. Deus está chamando você para andar leve hoje. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Você recebe, abra o teu coração para você receber isso da parte de Deus. Eu quero liberar algumas coisas sobre você. Tem separação, escute aqui, escute isso. Tem separação que dói, mas cura. Tem separação que dói, mas cura. Deus separa você, eu muitas vezes, para multiplicar. Eu quero declarar essas palavras sobre a tua vida. Deus separa você hoje para multiplicar. O jugo de Cristo é leve, mas tem alianças que são pesadas demais. Deus está te libertando desse fardo, desse jugo aí que não pertence mais à tua vida. Você não precisa mais agradar homens para ser aprovado por Deus. A leveza de Jesus, a leveza de Cristo, a leveza que Cristo dá quando você obedece ao que Ele te revelou é surreal. Essa leveza que Jesus dá começa quando você obedece o que Ele te revelou. Eu creio que Deus está tocando no teu coração, porque tem alianças, tem mesas, tem lugares que Deus está te desconectando, está te desvinculando. Deus, Ele está, porque Ele tem uma nova obra, um novo projeto. Eu creio essa palavra ser resposta para alguém aqui, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então diga aí: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra e eu vou guardar aquilo que Deus me revelar. Amém, queridos? Eu quero fazer aqui um encerramento profético, que eu creio que, se Deus permitir, amanhã eu vou continuar. Sabe sobre o quê? Sabe o que o Espírito Santo tem me mostrado, queridos? Vai ligar com essa palavra aqui, que tem muita gente vivendo de culto em culto, sabe? Servindo sem parar, com zelo. É nobre o que ela está fazendo, mas
muitas vezes trabalhando, sabe, no altar de Deus, trabalhando dentro, trabalhando engajado na obra, mas deixa eu te dizer, trabalhando até mesmo no altar do Senhor, mas lá dentro, lá no espírito, dentro da alma dela tá seco, tá vazio. E por que confundimos muitas vezes serviço com presença? Hoje eu estava falando com um irmão sobre isso, um irmão muito querido. Nós confundimos muitas vezes o serviço, o ativismo, o trabalhar para Deus com a sua presença. E o mais perigoso, queridos, começamos a achar que Deus está satisfeito só porque estamos ocupados demais com as coisas dele. Mas Deus não quer só as suas mãos. Entenda isso. Ele quer o meu e o teu coração. Amanhã, se o Espírito Santo não mudar nada, queridos, eu quero mergulhar com você nesse tema. A diferença entre estar com Deus e apenas trabalhar para Ele. Não perca. Eu quero encerrar aqui e orar pela tua vida em nome de Jesus Cristo. Pai, a palavra está entregue, Senhor. Toda a honra, toda a glória eu te dou, Senhor. Eu quero levantar um clamor aqui, amado e querido Espírito Santo. Vai tocando em cada vida aqui, Senhor. Que essa palavra seja transliterada, traduzida à necessidade de cada um que está ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra, Senhor, não foi só para os outros, mas foi para mim também, Pai. Obrigado. Eu não quero mais carregar o que o Senhor já disse que era para me deixar. Eu não quero mais carregar, Senhor, aliança, Senhor, que o Senhor não confirmou. Que cada um aqui, Pai, estenda e debruce, se humilhe, Pai, como nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós não queremos, Pai, carregar mais nada, alianças e mais nada, Senhor, daquilo que o Senhor não confirmou. Nós não queremos, não quero, Pai, continuar, Senhor, em caminhos que o Senhor já encerrou. Em nome de Jesus, me dá, Senhor, me dá. Eu quero fazer uma oração individual e olha aí você também. Me dá, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, sensibilidade para te ouvir. Senhor, me dá coragem para obedecer e me dá leveza, nos dê a leveza de Jesus. Eu quero andar, Senhor, no teu jugo, no teu ritmo, na tua direção, na tua orientação. Que toda aliança, Senhor, que pesa, na autoridade e pelo poder que há no nome de Jesus, toda aliança que pesa, que amarra, que prende, que paralisa, seja agora, pelo poder de Deus quebrada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu escolho hoje andar com o Senhor. Eu escolho hoje andar com quem o Senhor quer e ficar onde o Senhor quer. Servir, Senhor, aonde o Senhor quer, mas acima de tudo, Pai, acima de tudo, eu quero estar contigo, Jesus. Nós queremos estar contigo, meu Pai. Não só no altar, não só, Senhor, muitas vezes para aparecer, mas no secreto, no nosso momento particular de comunhão individual, no momento, Pai, a qual nós estamos no nosso secreto. Senhor, volta a ser o meu primeiro amor. Eu clamo, Pai, eu me humilho, Pai, nós te humilhamos, Pai. Volta e que nós nunca percamos a essência do primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus, me leva de volta, nos leva de volta para o lugar da Tua presença. Inclina o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai. Inclina a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, todo o fôlego, como a Tua palavra diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, Pai. Que nós voltemos para o lugar da Tua presença, para o lugar de leveza, para o lugar da leveza, para o lugar da obediência. Em nome de Jesus, e que o Senhor comece hoje a me separar, nos separe, Senhor, não para cargos, Pai, nem para palcos, nem para aparecer, mas para Ti. Eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai, e quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito e falado, Pai. Nos ajuda, Pai, a caminhar com o Senhor em reverência, em entrega, em rendição, em nome de Jesus. Senhor, cobre cada um com Teu sangue, em nome de Jesus, amém
Amém, amém. Você recebe essa palavra? Então já se inscreva aí, você que não é inscrito. Ative o sininho, curta, compartilha, deixa os seus comentários aqui se essas palavras têm edificado a tua vida e compartilha aí com o máximo de pessoas em nome de Jesus. Graça, paz, queridos, e prosperidade. Tenham todos uma ótima noite aí na presença do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.